Olá, me chamo Franciele e vou contar meu testemunho. Meu testemunho é bem grande, mas eu vou dar uma resumida para não ficar muito estendido, tá? Como no outro áudio eu falei sobre os princípios, né? Para você conseguir a tua restauração, conseguir sair do deserto. As primordiais coisas são Deus em primeiro lugar em tua vida. Não escutar conselhos de pessoas ímpias. E isso é bíblico, tá, pessoal? Não é porque eu estou falando, mas é bíblico. Porque acaba atrapalhando, né? Não pode também ficar procurando saber da vida do seu esposo ou da sua esposa quando está no deserto. Porque vai dar mais saudade, você vai acabar se angustiando ou até mesmo sendo colocada para baixo, né? Por causa da situação. A gente não deve olhar pela situação. A gente deve simplesmente confiar no Senhor e confiar que Ele vai fazer. Não importa a hora nem o momento. Ele vai criar a situação e vai criar um momento para acontecer o milagre, né? Então, assim, a gente precisa estar no passo correto para poder Deus agir. Então, tem pessoas que têm anos de deserto, que estão vários anos buscando pela restauração do casamento, mas começou há 2 meses a buscar pela restauração do casamento. Então, não tem como você falar, mas já tem muito tempo e tal. Se você não começou desde o princípio. É um processo, pessoal. É um processo bem, assim, é bom pra gente. É um processo que Deus faz uma transformação, não só no nosso cônjuge, mas também na gente mesmo, né? Que é o principal. Porque através da gente vamos ganhar a vida, a salvação do nosso cônjuge. Então precisamos estar com firmeza, com a fé no Senhor que vai acontecer o milagre. E o meu milagre aconteceu, graças ao Senhor Jesus. Pessoal, minha situação era impossível aos olhos de meus e aos olhos dos homens, aos olhos das pessoas à minha volta, aos olhos da minha família, aos olhos da família dele e de todos. Mas a fé que eu tinha era inabalável, era uma fé que não tinha inconstância, né? Uma fé que não tinha, será que vai acontecer? Não. Eu busquei a minha fé, porque a fé não é algo que você adquire do dia pra noite, a fé é algo que vai estar progressivamente nas nossas vidas. Então, eu já passei pelo deserto antes, os detalhes eu não vou contar porque senão vai ficar muito estendido, mas é o seguinte, gente, eu passei pelo deserto 2 vezes sem ser essa, passei pelo deserto 3 vezes para aprender de verdade o que é Deus nas nossas vidas, o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Se a gente colocar o nosso esposo, a nossa esposa no lugar de Jesus, colocar ele lá colocar ele lá em cima, como se ele fosse o único que tivesse sua atenção, aí Deus vai tirar seu marido ou sua esposa de você para você dar uma olhada para ele. Às vezes também é pra gente se consertar, pra gente parar de ser rixosa, parar de ser briguenta, parar de só ver defeito no seu próximo. Então, Deus faz uma grande transformação, não só com a gente sendo esposa, mas quando a gente sendo filha, como a gente sendo amiga, a gente sendo uma pessoa conselheira. Então, pessoal, meu esposo, das outras vezes, a gente terminou por conta de eu ser briguenta. E eu era muito briguenta, eu era muito estourada, sabe? Falava o que vinha na cabeça, não entendia que aquilo estava atrapalhando tanto a minha vida. Claro que eu não tive nenhuma instrução, não passei por nenhum processo de acompanhamento de casal, né? Eu não estava na igreja, eu era desviada de meu esposo também. Então, assim, acabou trazendo a nossa separação. Só que aí, a gente, graças a Deus, a gente voltou da outra vez, né? Mas aí eu engravidei, né? Eu engravidei e
E foi, eu desleixei demais, gente. Eu não orava, eu orava assim, a coisa mais rápida, né? Coisa mais mal feita do mundo. E para Deus a gente tem que ter um tempo para Deus, pra gente colocar a nossa consciência somente nele. A gente tem que sempre estar orando em espírito, sim, mas às vezes a gente precisa estar sós com ele pra gente desabafar, pra gente contar nosso dia, pra gente ter um momento com ele. No mínimo 1 hora por dia, gente, pra gente ter um contato bem grande com Deus. Vocês veem. 1 hora na internet é muito pouco, mas 1 hora pra falar com Deus é muito, né? Mas a gente tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Meu esposo chegou em mim um dia, no dia que ele terminou comigo. E a gente estava num processo muito esquisito, né? Porque eu tinha acabado de ganhar minha filha. Tinha 1 mês e 20 dias que eu tinha ganhado minha filha. E eu tava com aquela sentimental e tudo mais. Só que como eu tava muito desleixada, eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia que Deus ia tirar de novo meu esposo da minha vida pra poder eu enxergar ele de novo. E aí, pessoal, a minha filha com 1 mês e 20 dias, eu tava lá na casa da minha mãe junto com ele, porque quando a gente tá de resguardo, a gente, né, fica na casa das nossas mães. Ou ela fica na nossa. No meu caso foi minha mãe, na minha. Aí, eu simplesmente aceitei a situação. Falei, já que é pra mim estar no deserto, eu vou ficar no deserto. E eu vou aprender. Se for preciso, eu vou aprender bem mais do que antes. Aí, pessoal, eu passei por... Desde o primeiro dia, eu falei, Deus, agora é só o Senhor, viu? Porque... todo mundo tinha aquela dúvida e tal, falava, nossa, mas por que ele te deixou? Tem uma menininha de 1 mês e 20 dias, por que ele te deixou? Que sacanagem, não sei o que, e falava, eu escutava isso. E aí, quando eu comecei a cortar, falei, olha, Deus tá agindo, eu não tô preocupada com isso, não é isso que vai me tirar do sério, né? A gente tem que aprender também a ser duro, né? Falar com as pessoas, para de falar da minha vida, por favor. Isso aí não desrespeita a sua vida, né? E se for mãe da gente, a gente tem que falar, não, pode ficar tranquila que Deus já tá no controle. E eu sempre com minhas orações, eu fazia meus processos de orações, eu vi os canais do presbítero Walter, da Ágata, da Natália Leandro, do Wesley. Então, assim, são canais que eu acompanho e vou continuar acompanhando, porque são canais que me ajudaram muito. Dá uma olhadinha se alguém não conhece. Pessoal, eu e meu esposo, a gente ficou separado quase 2 meses, porque desde o primeiro dia eu comecei a buscar. Eu tenho um caderninho de oração, onde eu escrevo todos os dias algo que está dentro do meu coração. E simplesmente dá tudo certo, faz as coisas fluírem bastante. Eu oro por todas as pessoas que eu amo, assim, não todas, né? Porque eu amo muita gente, mas assim, eu amo muitas pessoas em Cristo, mas eu primeiro coloco a minha família, do meu esposo, enfim... a parentela e as pessoas que eu vejo que precisam de oração. E eu oro pelos canais também, da irmã Marta, da missionária Marta, de várias outras pessoas. E eu encontro muita paz orando pelas pessoas. Você tem que aprender a fazer um processo de limpagem, né, no cerebral, para você não ficar pensando só no seu esposo ou na sua esposa, para não tirar o foco, porque se você tirar o foco, vai atrasar sua restauração. Pessoal, o meu esposo falava que não queria mais porque não estava feliz. Mas, gente, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele ia lá na casa da minha mãe, ele nem olhava pra mim direito, né? E com a minha filha novinha e tal, ele pegava ela, ele não tava nem ali, né? E aí ele começava a puxar assunto e eu conversava com ele. Aí chegou um dia que eu fiquei meio assim, né? Porque como a gente tá conversando, aí a gente criou um pouco, sei lá, não sei como que dizer, explicar pra vocês.
Só sei que... Mas chegou a hora certa, pessoal. E foi assim, ó. Deus dá estratégia pra gente. Sempre. Ele me deu uma estratégia muito, assim, diferente das que eu já vi. Porque Deus trabalha em cada pessoa diferente da outra. Então, eu não tomei pra base minha estratégia. Foi Deus que me deu. Não foi eu que criei a situação, tá, pessoal? Eu cheguei na minha casa, que é onde é a nossa casa. E tinha umas coisas bagunçadas, porque homem não tem, assim, costume de arrumar as coisas quando tá sozinho. Ou, né, vice-versa, quando a sua esposa não tem esse costume, você vai lá na casa e você vê as coisas assim, isso já dá uma... Igual Deus me deu essa estratégia, arrumei umas coisinhas aqui, acho que já deu uma quebrantada no coração dele, pois ele viu que mesmo ele não, assim... tendo aquele carinho, assim, não mostrando carinho por mim, eu estava mostrando por ele, estava fazendo por nós. E, pessoal, meu esposo, aos poucos, foi vindo para os braços de Deus e meu, tá? Deus, eu expliquei antes, mas Deus já tinha me dado um propósito para fazer uma cultuação, uma célula na casa da minha mãe, onde já tem quase um mês, eu acho que já tem um mês já que começamos a fazer, né? E tá uma bênção. E ontem na terça-feira, meu esposo participou. E foi uma bênção, pessoal. Eu achava que nunca ia ver isso, mas quando a gente coloca nossa fé em Deus, eu falei, Deus, eu espero que meu esposo venha pra cultuar com a gente. E ele foi, gente. E meu esposo, quando ele voltou comigo, ele mudou. Nossa, ele tá muito carinhoso, muito feliz e tal. Mas, pessoal, eu não terminei minha luta. Minha luta começou novamente, porque é a luta do nosso aprendizado. A gente tem que mostrar agora pra Deus que nós aprendemos. Que a gente aprendeu, que não é só no deserto que a gente deve buscar Deus, não. A gente não deve esquecer dele, não deve esquecer do que ele fez pela gente. Olha, pessoal, Deus é muito fiel, Deus é maravilhoso. Deus está conosco, a luta é nossa. A luta é individual. Vocês vão lutar pelos seus casamentos e vocês vão ver. Gente, eu acho que poucas pessoas oravam por mim, assim. Ó, minha mãe orava por mim, vamos supor, né? Eu sabia que a missionária Marta e a missionária Patrícia também orava por mim, eu sabia. E eu também orava pelo canal dela, da missionária Marta, orava. Então, tipo assim, Deus vai aberguendo pessoas para orar pela gente, e é muito bacana isso. Então, assim, não precisa preocupar, não fica pedindo oração para ninguém. Esquenta não, que Deus ele vai erguer pessoas para orar por vocês. Não desespera, pessoal, porque se você desesperar, vai atrasar mais ainda. A partir do momento que a gente descansa no Senhor, Deus faz. E foi bem assim comigo. Eu achava que se eu ficasse ansiosa, talvez... Eu ficava pensando, eu tô ansiosa, não vai acontecer, espera, vamos descansar. Descansava e Deus foi realizando aos poucos a obra dele completa. Hoje eu estou na minha casa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou contando meu testemunho. Não um testemunho só do casamento, mas um testemunho de vida. Um testemunho que vai levar almas para Jesus Cristo, é o que mais é gratificante, né, para mim. Fiquem todos na paz. Não desespera, não murmure. Não escute conselho de ímpios. E não peça oração. Deixe que Deus erga pessoas para orar por vocês. Vocês vão ver quanto Deus vai trabalhar na vida de vocês e principalmente nos esposos.